Olá, pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou a Andressa, fisioterapeuta. Trabalho em duas áreas da fisioterapia, com a microfisioterapia, em consultório. Sou funcionária também do Estado num hospital público. Eu tenho me proposto a fazer vídeos semanais relacionados a curiosidades com relação à microfisioterapia. Eles não são aulas, eles são aspectos, que porventura os pacientes tenham curiosidades de saber com relação ao micro, tá? O tema dessa semana nós vamos falar, o título é o seguinte: como você reage às mudanças em sua vida? Por que eu trouxe esse tema? Esse tema não é uma queixa das pessoas. Esse tema significa os mapas que eu encontro na microfisioterapia com frequência. Então, o que a gente encontra? Lá nós temos, então, mapas corporais que guiam os nossos toques no corpo na hora de fazer o atendimento ao nosso paciente. E por muitas vezes, todas as vezes que as pessoas aparecem, em algum momento da trajetória dela, nós encontramos as dificuldades de adaptação. E então eu resolvi falar um pouco sobre isso. Por quê? Porque às vezes, na nossa vida adulta, a gente tem dificuldades de aceitar as coisas, as mudanças que acontecem, que são independentes da nossa vontade, e a gente não entende por quê, ou se revolta muito com essas mudanças. Então eu vejo bastante assim, mudanças de emprego, mudança de setor, mudança de horário, pessoas revoltadas, muito indignadas com esse tipo de coisa, com essas dificuldades de adaptação. E não só aquelas adaptações em que a gente não era concordante, né? Que eu não concordava com aquela mudança que está acontecendo na minha vida, que não foi planejada, mas muitas vezes eu encontro nos mapas datas em que a mudança foi planejada, sabe? Então, por exemplo, assim, uma casa nova, que às vezes é uma grande conquista, mas que não significa que o trajeto para essa grande conquista tenha sido fácil, sabe? Datas de casamento, datas de saída de casa, de escolha da profissão, sabe? Lá na infância, a gente tem que pensar como que foi o meu nascimento, como que foi a minha recepção, como que foi a minha adaptação escolar, como que foram as minhas primeiras decepções na adolescência, sabe? Então, o que eu quero trazer? Que às vezes uma experiência ruim em uma época em que eu nem me lembro mais, ou que eu nem tenho consciência de que aquilo aconteceu, porque eu não tenho memória consciente daquilo porque eu era muito pequeno, ou porque até eu estava no ventre da minha mãe, mas que aquelas experiências ruins de adaptação, de mudança imposta que a gente teve, hoje pode estar influenciando para que eu não receba bem as mudanças na vida adulta, sabe? E até me chego a pensar, assim, eu me atrevo a falar que muitas vezes o nosso sucesso depende diretamente da capacidade que eu tenho de me adaptar às mudanças, porque elas acontecem para todo mundo, sabe? Ninguém teve sorte, se deu bem na vida porque teve sorte de nunca lhe acontecer nada ruim ou de nunca lhe acontecer nada que fugisse ao seu planejamento. Isso acontece o tempo todo e acontece com todas as pessoas. Mas algumas se adaptam melhor do que as outras. Umas aceitam melhor as mudanças do que as outras, sabe? E aquelas pessoas que têm jogo de cintura, vamos dizer assim, para se adaptar a essas mudanças que lhes são impostas e que ela não tem o que fazer com relação a isso, que aceitam melhor, normalmente se dão bem, se dão melhor, superam,
sabe? E aquelas que uma simples mudança, uma simples alteração na tua rotina que deu errado, já te estraga o dia, já te estraga o mês, já te estraga o ano, porque você não consegue lidar com a frustração da mudança que não tinha sido planejado, que não era da forma como você queria, sabe? Então, o que que a microfisioterapia faz, né? E traz? Ela procura nesses mapas corporais, né? Nas dificuldades de adaptação, nas mudanças, em que época que isso aconteceu e que você não tem consciência de que pode estar influenciando. E que às vezes até é uma herança hereditária, porque eu sou descendente de italiano, então nós temos aqui no Brasil descendentes de vários lugares e que atravessaram o oceano de navio e que vieram e sofreram por grandes mudanças e que influenciaram em todos os seus descendentes, tá? Então, no sentido de pensar um pouquinho nisso também, as dificuldades de adaptação, elas não são um sintoma, então elas são, às vezes, um sintoma, mas na maioria das vezes uma causa lá atrás e que a gente tem que identificar e ressignificar, tá bom? Essa era a minha mensagem. Consegui deixar o vídeo um pouquinho mais curto do que o anterior, que estava preocupada que estava muito longo. Qualquer dúvida, pode chamar que nós estaremos respondendo, tá bom? Até mais, pessoal!